ali naquele nome, antigamente não existia Eu Amo João Pessoa. Era um busto de Tamandaré, de frente assim para Epitácio Pessoa. E agora vocês vão saber quem foi ele. Esse é o maior sombreiro aqui do litoral. E aqui também tem uma casa, foi a primeira em todo o litoral paraibano, ó. José Américo de Almeida, ó, fundação. Pronto. Acho que esse filme é da minha família. José Américo de Almeida. Olha, aqui tem muita história. O problema é que tem hora que o sinal do Wi-Fi cai, aí você pegou aqui e falha um pouquinho. Às vezes eu quero lembrar o nome e não tem como. Mas Almirante Tamandaré foi o cara que foi um ícone na independência do Brasil. Ele batalhou muito pela nossa independência. E também participou da guerra da Cisplatina, Farroupilha, do Uruguai, do Paraguai, e tornou-se almirante de Tamandaré, porque ele nasceu no município de Tamandaré, no Rio Grande do Sul, no dia 20 de novembro de 1809, e faleceu no Rio aos 90 anos. Em 1899 ele faleceu no Rio. Aí quando eu termino de contar a história dele, ninguém pergunta, porque o almirante de Tamandaré é um título que ele recebeu. E ele era patrono da Marinha, praticamente o fundador da Marinha, para quem não sabe. Foi o Joaquim Marquês de Lisboa. Agora, voltando para a cidade. Foi quem colocou o Brasil na rota do desenvolvimento. Eu posso contar toda a história para você. Então, quando eu disse a ela, a senhora sabe também onde eu só dou, é uma prima da 6ª geração. Eu não sei se ela ainda está como secretária de turismo de Pernambuco. Aí vocês sabiam disso? Não, né? Engenho Suruaê, Dom Pedro II. E tem um primo que é da 6ª geração também. Ele toma conta do engenho, porque não funciona mais. É um patrimônio tombado pelo estado de Pernambuco. E só são 2 primos que existem da 6ª geração. É lógico que a prima dela casou e já deve ter também, né, filhos, porque ela é bem idosa. E ela ficou abestalhada comigo, porque eu comecei a falar da minha Paraíba. Ela disse, eu nunca vi um guia falar tanta coisa, tanta história com muita firmeza como você está falando. E comecei a falar do município dela, do estado dela. Aí eu fiz muita pergunta a ela. Eu digo, você sabe o que é que significa Pernambuco?
Ela disse não. Eu digo, é uma palavra de 10 letras e não repetitiva. E Pernambuco na língua tupi-guarani significa buraco do mar. Aí comecei falando. Gramame, certo? Que é aquela primeira ponte que a gente passou. Tá vendo aqueles manguezais, ó? O rio vem de lá. Ali, antigamente tinha umas garças chamadas guarame. Guarame, na língua tupi-guarani, garça vermelha. Essas garças elas vinham aqui para pegar cavalo marinho, que ela comia, a ostra e os peixinhos. E hoje está em extinção, essas garças não existem mais. E Guarame derivou o nome Gramame, que é o rio. O nome da praia é Barra de Gramame Sul. Do outro lado, que é João Pessoa, ali, Barra de Gramame Norte. Então, esse nome Gramame derivou de Guarame e na língua tupi-guarani ele tem vários nomes que derivou daí. Aí, depois de tanto falar com ela, eu já estava lá com um grupo que ela só dá alta e a energia elétrica e o teleférico. É uma cidade histórica. Alguém foi lá já? Em Triunfo não. Pronto, tem Triunfo Paraíba e Triunfo Pernambuco. No alto da serra tem uma casa chamada Casa das Almas, que é onde está também o Museu de Lampião e Maria Bonita. E essa casa, se você estiver do lado direito, na frente dela, aí você está no estado da Paraíba, que ela foi construída mesmo no Brasil. Paraíba. Fundado em 5 de agosto de 1585. Estamos com 439 anos de fundação, fez agora de 5 de agosto que passou. E Paraíba é o último nome que recebeu, mas antes era Província Nossa Senhora das Neves, que não era estado. Filipéia, levou 4 nomes a Paraíba, Filipéia e Frederica. E por último, o estado é Paraíba, que na língua tupi-guarani significa rio de difícil navegação. A gente vê muito nome no Brasil todo com a origem desse tupi-guarani. Era o que eles? Índio, eu sei, né? Assim, na língua indígena. Na língua indígena. Os que moravam aqui, então, né? Isso não, porque índio a gente sabe que tem, mas era os primeiros. Vocês já ouviram falar numa cidade chamada Umbuzeiro? Já viram falar ou não? Não. Pronto, Umbuzeiro. Umbuzeiro é Paraíba, fazendo divisa com Orobó, Pernambuco, aonde nasceu Epitácio Pessoa, que é o nome da Avenida Larga. E o nome dele completo, Epitácio Lindolfo Pessoa de Albuquerque, nasceu em Umbuzeiro, a 190 quilômetros da capital, fazendo divisa com Orobó, Pernambuco, no dia 23 de maio de 1865. E ele governou o Brasil de 1919 a 1922. 13 anos depois, nasceu na mesma cidade João Pessoa, que é o nome da capital, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Nasceu no dia 24 de janeiro de 1878. E esse homem, ele durou pouco, foi um grande homem aqui no estado da Paraíba, que ele entrou como presidente da província Nossa Senhora das Neves. E ele foi assassinado no restaurante Confeitaria Glória, no centro de Recife, na Avenida da Palma, no dia 26 de julho de 1930. Esse cara foi o cara mais importante para o Brasil e para o mundo. Ele, quando ele estava com 9 anos de idade, ele disse para o pai e a mãe: eu tenho um sonho, me formar em jornalista e trazer a TV para o Brasil.
E foi o que aconteceu. Ele se formou em jornalista. Na época era mosca branca, porque a gente diz isso, que não tinha, era raro você encontrar um jornalista formado. Era mais aqueles locutores de rádio comunitária. Então logo quando ele se formou, ficou conhecido no Brasil todo. E quando ele formou-se, o governo na época disse: diminuir o nome dele, porque o nome dele vocês já viram que é muito comprido. Chateau, entra na vida política aí, sai como senador. Ele bateu recorde de voto e tirou 4 anos pela Paraíba, que antes não tinha reeleição, né? E o governo do Maranhão, ele ficou conhecido. Por último, o SBT de Silvio Santos, que ele viajou uma viagem sem volta, né? E a Patrícia... Quer dizer que a Tupi era o SBT? Foi, passou TVS e depois levou o nome de TVS, depois SBT. E esse cara, quem gostava muito dele era a Rainha Elizabeth, porque quando ela soube desse jornalista brasileiro, então e quando ele foi também para o exterior, ela convidou ele, que queria conversar com ele. E ele passou 10 dias lá e deu muitas ideias para ela, para desenvolver o país dela. E sempre ela marcava o retorno dele.